Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça o Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 5 de dezembro de 2023, uma terça-feira, e sem mais delongas, vamos direto para as notícias, porque hoje nós estamos recheados de notícia. Começar falando pela correção das bolsas mundo afora. Eu já vim comentando para vocês aqui diversas vezes que a nossa bolsa estava num forte movimento de alta e que sim, nesse movimento de alta exigia uma correção que não acontecia. Nós subimos em novembro cerca de 12,5% de movimento de alta direcional, ou seja, um movimento extremamente agressivo e fora do comum. Agora é natural que aconteça uma correção não só aqui no Brasil, como nas bolsas mundo afora, que também tiveram fortes altas em novembro. Isso significa que é uma correção natural. Se vai reverter tendência ou não, não dá para dizer nesse momento, é muito cedo, mas a gente vai acompanhar uma análise gráfica para entender qual vai ser o comportamento, não só de hoje, mas também o possível comportamento dos próximos dias, e assim a gente vai ter uma noção de para onde a bolsa vai se dirigir. Isso é importante para que a gente faça um day trade de qualidade. Também tem informação da guerra ao nosso lado. Eu sempre vim dizendo aqui para vocês que o ambiente da América do Sul é um ambiente bom para negócios por não ter guerras, tá? A gente tem ali os países emergentes, as regiões emergentes, falando da região africana, que sempre está envolvida em algum conflito, em alguma guerra, e isso é ruim para negócios, para o ambiente de negócios. Também a região do Oriente Médio, que agora está numa guerra entre Israel e Hamas. E por fim, a região do leste europeu, que infelizmente nesse momento está em guerra entre Rússia e Ucrânia. E aqui, na região da América do Sul, nós não temos esse tipo de problema, pelo menos até o momento. Isso faz com que o ambiente de negócios fique mais favorável e que também tem injeção forte de dinheiro estrangeiro aqui para que os negócios se proliferem. O problema é que, infelizmente, uma situação está acontecendo aqui na América do Sul que traz preocupação, tensão e atenção a esse tipo de situação, tá? A Venezuela quer anexar metade não, né? Cerca de 70% da Guiana, uma região conhecida como região de Essequibo, tá? De novo, vou reforçar aqui para vocês, não tenho pretensão nenhuma em ser um canal de geopolítica, só cito situações que impactam no mercado financeiro e essa é uma delas. A Venezuela fez um referendo que foi aprovado para a anexação da região de Essequibo, a ONU repudiou e o Tribunal da ONU proibiu Maduro de executar essa invasão à força bruta, ou seja, eles vão deliberar, só que infelizmente a gente não sabe o que vai acontecer, porque mesmo um tribunal internacional proibindo, isso não inibe o país de tomar decisões unilaterais. Isso faz com que a gente tenha atenção. Apesar de saber que toda a geografia da região de Essequibo para ser anexada é de difícil acesso, a gente tem uma região de floresta densa, uma região montanhosa e também se for pelo mar ou pelo ar é um custo muito alto, custo esse que a Venezuela e estrutura essa que a Venezuela não tem de transição de suprimentos para que isso chegue até a ponta da lança onde vai executar as grandes batalhas. Então, entende-se, tá? Pelo menos eu entendo que a possibilidade de guerra é distante, mas ela está ficando cada vez mais próxima, é importante citar, porque se tiver mais desdobramentos de notícia que aproximem essa situação de acontecer, eu trago aqui para vocês, para a gente entender esse cenário. Também tem informação do dia de agenda cheia hoje, a gente vai passar para a agenda do calendário econômico e tem muita notícia interessante que pode dar volatilidade e impactar o mercado, então vamos direto para a agenda do calendário econômico. A gente vai começar falando das 9 horas, sai o PIB trimestral e o PIB anual, tá, do Brasil aqui. Isso vai movimentar as bolsas logo na abertura do pregão e exige atenção nessa informação. Depois, às 11h45, a gente tem o PMI do setor industrial de serviços nos Estados Unidos. A meio-dia, a gente tem o PMI de manufatura, que também impacta em movimentos os mercados, e a meio-dia também nós temos ofertas de emprego nos Estados Unidos, lembrando que essa sexta-feira a gente tem payroll, tá? E isso faz com que o mercado se mova, exige nossa total atenção com relação a essa informação. Sempre aqui nesse momento eu reforço para vocês os horários impactantes da bolsa. Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista, como eu sempre falo, gosto de operar depois das 10, tem movimento, já tem injeção de liquidez da abertura das ações, então já tem ali uma possibilidade do que eu consiga ler o mercado, ler o movimento do preço e consiga tomar minha decisão de compra ou de venda. E às 11h30 abre a NYSE, o mercado americano, isso por conta do horário de verão americano, tá? Normalmente abre às 10h30, então lá para março, muito provavelmente a gente volte para as 10h30, mas é importante citar que nesse momento às 11h30 abre o mercado americano, abre a NYSE, e quando tem a abertura da NYSE também tem injeção de liquidez, movimento na bolsa e provável virada de tendência, é um ponto de atenção com relação a esse horário. E agora vamos dar uma olhada nos principais indicadores e cotação de bolsas mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda, com exceção de novo para Nifty, a bolsa indiana, que fechou numa alta de 0,81%. Nesse momento, tá, a Europa opera praticamente toda em alta, com exceção do Reino Unido, que está numa queda de 0,47%. Nos Estados Unidos, a gente tem uma bolsa levemente em queda, com exceção para o Dow Jones, que está numa leve alta de 0,9%. Falando dos principais indicadores mundo afora, começar falando pela nossa bolsa dolarizada, nosso EWZ fechou numa forte queda de 2,24%. A queda lá foi mais forte do que a queda que nós tivemos aqui, que foi em torno de 1%. Barril Brent de petróleo cotado a $78,72, numa alta de 0,77%.
Minério de ferro a 130,65 numa leve alta de 0,11%. DXY, que é o índice do dólar, numa leve alta de 0,3%. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 1,68%. Bitcoins cotadas a 41.681 dólares nesse momento. E agora, você que me acompanha pelo Instagram, te desejo um forte abraço, um grande dia. Você quer ver a análise do índice futuro e dólar futuro? Corre então lá pro YouTube que eu vou fazer a análise completa. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui para vocês, bora pro game, pessoal! Para você que está no YouTube, vamos dar sequência aqui e vamos começar falando do índice futuro 60 minutos, horário dos day traders, como eu sempre digo aqui para vocês, pegar a ferramenta triângulo e entender o que aconteceu ontem. Ontem o mercado fez um gap de baixa com uma forte correção. Essa correção fez com que o preço trabalhasse praticamente todo dia abaixo da linha dos 20% aritmética, tá? Dessa média móvel, e abaixo da média móvel de 9 exponencial, a média roxa que eu estou apontando aqui lateralmente para vocês. Vou aproximar o gráfico para dar para vocês bastante impacto para esse movimento, tá? Então, uma vez isso posto, tá? Deixa eu afastar aqui e de novo, gostei dessa visão um pouco mais próxima, dá pra gente um pouco mais de amplitude com relação ao comportamento do movimento. Uma vez suposto o movimento de baixa, a gente teve aqui logo no começo da manhã uma injeção de liquidez, ou seja, o volume financeiro acima da média móvel de 20 períodos e o IFR trabalhando todo o tempo abaixo da linha de 50%, sugerindo sim que a gente estava vendido dentro do dia, tá? Nesse momento a bolsa parece fazer um pullback, ou seja, um leve movimento de alta. Vamos ver se isso vai acontecer logo na primeira hora. Se o candle da primeira hora abrir fazendo um movimento leve de alta e depois cair fechando abaixo do candle do dia anterior, ou seja, num movimento de baixa, isso sugere que a gente tem uma continuidade de queda, uma continuidade de correção. Vamos entender um pouco o que está acontecendo no diário, para daí a gente partir para o que está acontecendo no 60 minutos. E no diário a gente tem uma situação um pouco interessante aqui, tá? A gente está ali próximo da máxima histórica. Essa linha aqui é a linha que eu coloquei na parte superior da máxima histórica de 131.233 pontos, tá? A máxima e não o fechamento máximo, tá? Isso foi onde bateu o pico de movimento máximo. A gente está bem próximo dessa linha, porém, tá? Após esse candle de força que nós vimos e assistimos na sexta-feira, segunda-feira a gente teve um candle leve de baixa, tá? O mercado ainda assim trabalhando sempre acima da média móvel de 9 exponencial. O que é interessante é que em nenhum momento a gente perdeu essa média depois começou um movimento de novembro, um movimento forte de alta. Então a gente tem que acompanhar, a gente toca, mas depois faz um movimento de alta. Só que a gente veio tocar na média móvel aqui no dia 27/11, olha só, em todo esse momento a gente não tocou. E novamente aqui a gente está tocando de novo, tá? Ontem no dia 4/12. O volume financeiro de ontem foi abaixo da média móvel de 20 períodos no volume. O IFR voltou a trabalhar abaixo da linha dos 70%, dizendo pra gente que é uma correção sim, que ele está perdendo força compradora, ou seja, está entrando força vendedora. O que é interessante a gente acompanhar hoje? Hoje temos um dia recheado de notícia que gera liquidez no mercado. E se acontecer um candle que ele mude, ele fecha aqui abaixo da média móvel de 9 exponencial, isso é um ponto de atenção, porque isso reforça, tá, uma correção um pouco mais forte, que possa vir aqui na média móvel de 20 períodos aritmética. Vamos afastar um pouco mais esse gráfico e verificar um pouco o fio da pernada para ver aonde pode ser uma correção um pouco mais interessante somente dessa pernada de alta. E ó, a correção sugere, a possibilidade de correção sugere que a gente tenha uma correção forte até mais ou menos essa região de 122 mil pontos, tá? O que seria natural, seria praticamente o pico do movimento anterior que a gente teve, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, eu só vou pontuar como a gente está em movimento de correção, que a gente tem uma região próxima aqui. Então eu vou pegar aqui uma zona de suporte que nós temos, caso valide esse movimento de correção um pouco mais forte, tá? Então aqui seria uma zona de suporte interessante para ficar de olho caso essa correção fique um pouco mais forte. É natural que isso aconteça. A gente tem um movimento muito forte do mercado. Acredito que tem chance sim de acontecer e acredito que a gente possa estar vendo um movimento de deriva dentro da bolsa. Eu só não vou pontuar aqui porque eu já errei umas 2 vezes acreditando que ia ter movimento de deriva, mas sim a gente perdeu força no movimento de alta, tá? A gente teve a inclinação. Anotem aqui uma coisa muito interessante para a gente analisar e estudar. A gente tem uma inclinação forte no movimento de alta, depois a gente tem uma perda de inclinação, a bolsa chega a tocar aqui na média, depois a gente tem um movimento interessante de alta e de novo perde força. Então vamos acompanhar para ver se a gente vai ver essa correção acontecendo. Tem alguns pontos interessantes. Média móvel de 20 períodos aritmética, pode ser uma barreira natural. Tem aqui uma região de suporte, que é sim uma barreira, e a gente tem aqui também as regiões de correção de Fibo. A gente acompanha para ver se o que vai acontecer e ver aonde esse movimento pode parar e se essa correção vai ser validada. Isso é validado quando a gente vê aqui um candle mais forte de baixa com volume financeiro. Voltando para 60 minutos rapidamente aqui, só para pontuar essa informação. Então hoje temos possibilidade de queda na bolsa dentro desse movimento de correção, caso isso aconteça. Depois que a gente já falou muito do índice, vamos para o dólar
dólar, entender o que o dólar está fazendo, 60 minutos, horário dos day traders, e o dólar fez um movimento inverso do índice ontem, tá? E quase ele me deu a possibilidade de gain, só que ele literalmente me enganou, né? Pegou a minha saída e depois continuou esse forte movimento de alta que teve. Correlação negativa com a bolsa cai, dólar sobe, isso é natural, visto que a gente está vendo um movimento lateral do dólar já há algum tempo. A gente teve aqui injeção de liquidez no começo da manhã, depois a gente teve uma perda de liquidez e o resto do dia foi sim com liquidez, teve forte liquidez na bolsa, no dólar ontem, a gente vai confirmar, com um movimento de alta muito abrupto, ou seja, ele exige uma pequena correção, pelo menos que ele venha aqui na média móvel de 20 períodos para ele ganhar força de novo em alta, caso esse seja o movimento que ele vai fazer. E a FR trabalhou praticamente ali a todo momento acima da linha de 50%, praticamente também tocou nesse ponto, no pico de alta, acima da linha de 70%, entrou força vendedora e empurrou um pouco mais esse gráfico para baixo, que é natural acontecer. Vamos dar uma olhada rápida aqui no diário para ver no diário o que isso está nos sugerindo, o que está acontecendo. E no diário nós ainda estamos naquele caixote que eu disse para vocês. Não, acho que não estamos mais. Acho que não estamos mais. Vamos pegar aquele caixote e desenhar novamente. Eu tirei o desenho dele aqui para a gente entender qual o comportamento que a gente está vendo aqui na bolsa. E a gente rompeu aquele caixote com volume financeiro, olha só, volume financeiro na média de 20, candle de força, candle de corpo, esperando aquela região e fazendo um movimento de alta. O que nós podemos ver agora aqui, tá? A gente pode vir aqui, bater na média móvel aqui de 200 aritmética, para depois fazer um pullback e voltar a subir. A gente acompanha para ver se é isso que vai acontecer, mas o movimento de ontem foi bem agressivo. Dentro dos 60 minutos, vamos pincelar rápido aqui o que está acontecendo nos 60 minutos, só para finalizar, aqui depois que a gente põe esse caixote, fica clara a possibilidade de a gente ver uma continuidade numa queda leve, tá? Para fazer uma sugestão de pullback e, se esse for o caso, voltar a subir. Então hoje a gente vai acompanhar, parece que a gente tem uma bolsa para baixo, um dólar para cima, a gente vai acompanhando o movimento e também nos horários de notícia. Cuidado, como sempre, com o movimento da bolsa para que você consiga extrair lucro do mercado financeiro. Bom, pessoal, isso que eu queria passar para vocês aqui. Como eu sempre digo no final de todos os vídeos, espero vocês às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu sempre faço day trade na conta real, mostro as minhas operações e mostro como fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E como eu sempre digo para vocês aqui, bora pro game, pessoal!